Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo, eu vou te pedir que ajude o canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, deixe aí o seu like, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Espiritismo na Bíblia. O capítulo 17 do Evangelho de Mateus é um repositário de diversos fenômenos mediúnicos. No capítulo 17 nós temos o fenômeno de efeitos físicos, aparições, vidência, voz direta e a comprovação de que Jesus falou sim sobre a reencarnação. Mas um dos principais fenômenos relatados é o fenômeno da transfiguração. Este estudo nós vamos fazer de maneira fracionada em diversos vídeos para que possamos explicar ao máximo cada um dos fenômenos separadamente. Hoje nós vamos estudar o fenômeno da transfiguração de Jesus. Vamos ler o capítulo 17 do Evangelho de Mateus, o versículo 1 e 2. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro e a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Este é um fenômeno de transfiguração bastante estudado pela doutrina espírita, principalmente por Allan Kardec, em O Livro dos Médiuns, a Gênese. E a nossa conclusão é baseada principalmente nas observações de Allan Kardec, no Livro dos Médiuns e na Gênese. Nas transfigurações ocorrem modificações nas propriedades do perispírito que se refletem no corpo físico. Então, como seres encarnados, nós somos compostos de 3 elementos que se unem para que possa acontecer a reencarnação. O espírito, que sou eu, o meu perispírito, que é meu corpo espiritual que envolve o meu espírito, e o corpo físico para que eu possa me manifestar nesta dimensão do universo. O fenômeno resulta, portanto, de uma transformação fluídica. É uma espécie de aparição perispiritual que se produz sobre o próprio corpo do encarnado e algumas vezes no momento da morte. Então, na transfiguração, o espírito concentra suas energias, aquela energia que está sendo vivenciado por ele na sua intensidade máxima, faz com que o seu perispírito expanda, cobrindo o próprio corpo com esta energia. E isso também já foi observado no momento da morte, quando alguém olha a pessoa desencarnando e pode ver que uma luz sai do corpo, paira alguns segundos sobre o próprio corpo e depois desaparece. Isso também é um fenômeno de transfiguração. Isso não pode ser confundido com as aparições a distâncias, em que pessoas desencarnam num determinado lugar e no mesmo momento em que está desencarnando, aparece para alguém em outro lugar. Isto é a aparição. Na transfiguração é diferente. O perispírito se expande e revela a natureza mais intensa do espírito, revestindo o próprio corpo dele naquele exato momento. A transfiguração é um fato muito comum que, em virtude da irradiação fluídica, pode modificar a aparência de um indivíduo. Ou seja, a transfiguração é um fenômeno natural e todos os espíritos que se elevam a um alto grau de concentração podem produzir uma transfiguração que modifica sua forma. Não está restrita apenas aos espíritos encarnados de natureza superior. Então, qualquer espírito, independente do grau de evolução a que pertença, desde os mais atrasados aos mais adiantados, enquanto encarnados, podem passar pelo fenômeno da transfiguração. Existem médiuns em fenômenos psicofônicos, ligados a espíritos muito atrasados que também transfiguram, mudam o seu rosto, mudam a sua expressão. E para os videntes que estão observando o fenômeno, vê em torno deles uma aura escura que corresponde ao estado mental daquele espírito. As transfigurações são fenômenos de ordem mediúnica e trata-se de um fenômeno que revela o nível evolutivo do espírito encarnado ou desencarnado. Encarnado, quando o espírito revela na transfiguração a sua própria natureza mental, e desencarnado ocorre nos fenômenos mediúnicos, quando um médium, estando ligado ao espírito, passa pelo fenômeno da transfiguração. Porque as transfigurações refletem sempre as qualidades e sentimentos predominantes no espírito.
A transfiguração de Jesus demonstra a grandiosidade do seu espírito, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Isto reflete a pureza do perispírito de Jesus, que permitiu que Jesus, o Espírito Jesus, comunicasse ao seu perispírito o seu excepcional fulgor. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma se pode apontar estranha às condições da humanidade e que se não encontre comumente nos homens, porque estão todas na ordem da natureza. Pela superioridade, porém, de sua essência moral e de suas qualidades fluídicas, aquelas faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares. Posto de lado o seu envoltório carnal, Jesus nos patenteava o estado dos espíritos puros. Então, do capítulo 17 do Evangelho de Mateus, onde Jesus passa pelo fenômeno da transfiguração como um fenômeno comum, mediúnico, relacionado às leis da natureza. E no nosso próximo estudo do Espiritismo na Bíblia, vamos estudar o fenômeno da aparição, quando Jesus se encontra com Moisés e o profeta Elias, numa continuidade deste fenômeno da transfiguração, naquele encontro com Jesus, seus apóstolos. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixe aí o seu like. Muito obrigado.